Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Mulheres que Compartilham. Eu sou a Silvia E eu sou a Camila. e esse é um espaço de histórias reais que inspiram, conectam e transformam. E hoje nós estamos recebendo uma mulher linda, uma mulher que tem uma história inspiradora e cheia de beleza, literalmente. Nós vamos conversar com a Tatiane Ror, ela que é esposa, ama viajar, mãe de pet e diretora global da Mary Kay. Tatiane, seja bem-vinda. Obrigada meninas. É um prazer Tati, estar aqui. um prazer te receber e quero começar assim sabendo um pouquinho da sua história. Como que foi esse encontro com a Mary Kay? O que a Tatiana estava fazendo quando conheceu, quando teve essa oportunidade, quando esses caminhos se cruzaram? Sim, exatamente. Foi caminhos se cruzando mesmo. Então, eu estava num momento, eu sou nutricionista de formação. E Uhum. aí eu já estava com quase 10 anos na minha área, e há pelo menos 5 eu já não estava mais satisfeita com a minha profissão, com os meus ganhos, enfim, com a minha projeção dentro da profissão. E eu queria fazer outra coisa, eu buscava fazer outra coisa, mas eu não sabia o que, na verdade. Então, assim, na minha cabeça, naquele momento, eu só pensava em fazer uma outra faculdade para mudar, né? Ou seja, eu queria uma outra profissão, então eu ia ter que fazer uma outra faculdade. Ou concurso público, eram as duas coisas que passavam pela minha cabeça. E o tempo foi passando, até que, né, com quase 10 anos na profissão, eu fui convidada para participar de uma aula da Mary Kay, que é um skincare e make básica. E aí eu me apaixonei, me encantei com os produtos, até porque também nunca tinha ninguém tinha me ensinado a fazer uma make e tudo mais. E aí eu me encantei com aquilo, né, com aquela aula e com os produtos, né, eu vi que minha pele ali naquele momento já melhorou, Uhum. enfim. E aí eu adorei, né, como eu falei, só que na hora, né, de que a gente faz o fechamento ali, na hora que ela foi me apresentar os produtos para ver se eu tinha interesse em adquirir os produtos também, já que eu tinha gostado, eu não tinha condições financeiras de adquirir os produtos, não que eles, né, são muito caros, mas porque eu realmente estava no momento que eu só, né, o meu salário só dava pra pagar os boletos e acabou. Então não podia me, comprometer com mais nada financeiramente. E aí ela falou: "Por que que você não se torna uma consultora então? Já que, né, já que você tá precisando de dinheiro, é uma boa Mentira. oportunidade". Eu falei: "Deus me livre, vender não é comigo". Eu falei: "Não, não, 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 de jeito nenhum, eu não vou me cadastrar, eu não quero vender". Né, eu estava precisando realmente de uma outra renda, mas na minha cabeça eu tinha uma crença muito limitante com a venda. Eu achava que para você vender algo, você tinha que ter o dom para isso, nasceu com o dom da venda. E aí ela falou: "Não, então não, 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 se você não quer vender não tem problema, mas faça o teu cadastro para você comprar os seus produtos com desconto. Não deixe, né, a oportunidade de você usar Uhum. os produtos pelo menos". Aí eu falei: "Tá, mas você tem certeza que eu não vou precisar vender?" Dela: "Não, pode ficar tranquila". Aí eu fiz o meu cadastro. Me cadastrei, chegou os meus produtos e eu comecei a usar. E a minha pele, cada dia que passava, foi ficando melhor, foi ficando melhor, foi ficando melhor. E aí as minhas amigas começaram a perguntar o que que eu tinha feito de procedimento, o que que eu estava usando. E aí eu falei, né, comentei e falei se elas Sim. queriam provar também o produto, queriam experimentar, elas quiseram. Então, na verdade, eu comecei a fazer o negócio sem querer. Eu não entrei na Mary Kay para ser uma consultora, eu não entrei para vender, mas o fato de eu ter apaixonado pelo Uhum. método e pelos produtos, né, que me encantaram, e pelo resultado também, né, porque se minha pele não Sim. tivesse melhorando, né, talvez eu não Pela teria qualidade dos pela produtos, É. né. qualidade dos produtos. Aham. E aí foi assim que eu conheci, né, foi assim que Mary Kay cruzou o meu caminho, mas eu também falo que é a resposta de muita oração. Porque, eu falei, né, agora há pouco, eu fiquei 5 anos pedindo a Deus uma oportunidade, que ele me mostrasse, que ele me mostrasse, que ele me mostrasse. E até que chegou, quando chegou não entendi, né. Eu não quero. Então quando chegou a oportunidade eu não entendi. Só que aí o processo foi muito rápido. Semanas depois eu já tinha percebido, falei: "Poxa, se as minhas amigas
também gostaram, também Uhum. compraram, né, porque daí eu acabei pedindo para elas também. Isso pode ser sim, né, uma oportunidade de renda, mas ainda na minha cabeça não era O o que tipo, que ia o te que eu ia fazer fa ia fazer isso ganhar dinheiro. é, Ganhar dinheiro. não, estava pensando ali como uma renda Renda extra. complementar mesmo, né. Sim. Porém, eu pensei, se eu me dedicar um pouquinho mais, se eu começar a realmente fazer um pouquinho mais, eu vou ter um pouco mais de resultado, e aí foi o que eu passei a fazer. Aconteceu. Que legal. Mas e a questão com a resistência a vendas? Como que você foi lidando com isso? É porque a Então, venda, isso é pelo um que eu entendi da ponto. Mary Kay, veio pela transformação, né? A pessoa, ela passa pela transformação e depois é natural, acredito, comprar, né? Então, isso é um ponto muito interessante e muito engraçado até. Que essa mesma pessoa que me deu a aula, Uhum. eu falei pra ela: "Não, Deus me livre, vender, né, não gosto, não sei". Daí ela falou bem assim pra mim, antes dela me falar pra eu me tornar uma consultora, ela falou bem assim: "Mas aqui a gente não vende nada, são as pessoas que compram da gente". Eu pensei: "Essa mulher é louca, porque se alguém tá comprando, alguém tá vendendo". Só que eu não entendi naquele momento o que ela queria dizer. O que me fez, né, entender e mudar essa minha crença com relação à venda? O método que a gente trabalha, ele é realmente Uhum. diferenciado. Então, assim, depois que eu fui entender que essa frase fazia total sentido. Ou seja, eu não tô ali falando: "Ó, compre esse produto". Eu tô ali ensinando ela um skincare diário e tô ali ensinando, o meu trabalho é esse. O trabalho de uma consultora é esse, ensinando para ela, sem custo, uma auto-make. No final, quem decide comprar é ela. Então Uhum. Sim. eu não sou, né, aquele modelo de venda que é o que a gente conhece, que é o modelo mais agressivo, vamos dizer. Sim. Não, o nosso Insistente, é agressivo, né? que eu nunca gostei, né, às vezes você chegar numa loja, a pessoa já vem, já te quer vender, você prova uma roupa, você não gostou e a pessoa tá te falando que você tá linda, né, você tá vendo que Sim. não é real, que não é verdadeiro. Só que para nós, o nosso negócio, ele é muito verdadeiro. Por quê? Porque ela ama o resultado da pele, ela ama o resultado da make, ela se olha no espelho, ela vê a autoestima dela elevando e ela quer comprar tudo. Então, na verdade, caiu essa crença justamente a hora que eu entendi o processo, que o processo da venda ele é diferenciado. Sim. E realmente a maioria, né, uma das crenças muito grande das mulheres não entrar na Marquei é justamente essa: "Ah, não, porque eu detesto venda, porque eu não sei vender", até ela aprender esse método, entendeu? Sim, e eu Uhum. acredito que também a maquiagem, por mais que todo mundo acredite, toda mulher tem uma maquiagem, mas nem todas talvez tenham essa experiência de aprender a se maquiar, né? Realmente ver ali essa transformação acontecendo e que de uma certa forma eu acredito que traz autoestima. Então Sim, você sentiu isso no começo de ver realmente sim, mulheres sendo impactadas por uma maquiagem, sendo que todo mundo tem maquiagem? sim. Até porque as mulheres, no modo geral, elas até compram maquiagem. Só que, eu vou te falar, parece que não, mas nos dias de hoje ainda, basicamente 90% das mulheres não sabem o básico da maquiagem. Então ela não sabe escolher a cor certa da base dela, ela não sabe as técnicas que são básicas, na verdade, para uma make do Uhum. dia a dia, mas ela não sabe. E Sim, aí o fato de você que foi o que aconteceu comigo, o fato dela ter me ensinado uma make básica, nossa, já te ganhou. ganhou meu dia, porque nunca ninguém tinha me ensinado. Então, assim, as mulheres, elas adquirem produtos, tanto de skincare quanto de make, mas a grande maioria delas só vai comprando, comprando. Até quando a gente vai, né, na casa de uma cliente, às vezes você vai ver a necessaire dela, ela tem coisa demais. Ela gasta demais sem necessidade. Ela precisa ali, às vezes, de 5 produtos só, O essencial, o que é o básico. essencial, mas ela compra isso, compra aquilo e no final das contas ela não sabe usar nada. É. E Tati, e existe crise para Para essa cosméticos? área, Para essa área? olha, eu vou É. te falar que quando eu entrei na Marquet 17 anos atrás, foi bem foi bem isso também, eu estava nessa transição de carreira, e foi bem um ano que a gente estava passando, que o Brasil estava passando por uma crise Por uma crise econômica, econômica. que foi no ano Uhum. 2009. E quando eu entrei, a frase que eu ouvi foi:
não existe crise na área da beleza, não existe crise na área de cosméticos. E aí eu brinco que eu falo que de lá pra cá, no meu bolso, na minha conta, nunca mais teve crise. Mas realmente não existe, porque é uma área em ascensão, sempre, sempre, cada vez mais as pessoas buscam o autocuidado. Cada vez mais as pessoas buscam envelhecer de uma forma saudável. Cada vez mais elas buscam se sentir bem com elas mesmas. Cada vez mais, com menos idade, começa a se usar. Então, é um Verdade. mercado Hum, que ele não tem crise. Só Tá para vocês sempre em terem uma expansão. tá tá sempre em sempre em expansão. E expansão. para ter uma Aham. ideia, quando começou a pandemia, aí eu pensei: "Não, agora não, Quem vai se maquiar em casa? agora realmente é crise". Não, Chegou, né, né? porque a pessoa não vai sair de É casa. uma era uma pandemia, era uma crise na Sim. área da saúde. Nunca ninguém, né, da nossa geração, da nossa existência, né, só de Uhum. passadas, tinha passado por isso. Então, com certeza, agora acabou. Ah, não, eu pensei, todo mundo na Mary Kay ou nessa área pensou: "Agora acabou". Porque as pessoas estavam preocupadas em comprar alimento, em comprar coisas realmente de necessidade básica. E assim, passou uma semana, na segunda semana já começaram a vir as ideias. Aí a gente começou a fazer o quê? Aula de make online, Olha que aula legal. coisa que a gente nunca tinha feito na vida. A pandemia também Que foi uma inovação. grande lição, para aprender coisas novas, porque a gente Sim. teve que se virar, se Se reinventar, né. reinventar, né. E para vocês terem ideia, maquiagem não, obviamente, até porque a maioria usava máscara, Sim. mas a parte de skincare aumentou muito a Muito. venda. Por quê? Hum. Porque quem continuou trabalhando home office, começou a fazer uma coisa que não fazia antes, que era se olhar na Verdade. câmera todos os dias. E aí ela Hum. começou a ver que ela precisava Precisava melhorar. melhorar, olha que Então legal. foi o melhor, até então tinha sido 2020 foi melhor do que os anos anteriores em skincare. Em make não, mas Hum. em skincare foi. Explodiu as vendas de skincare. Nossa. Tati, por um tempo você levou as 2 coisas juntas, né, as vendas da Mary Kay e o seu trabalho com a nutrição. Que momento que você sentiu assim: "Não, agora eu quero deixar, eu quero seguir só com isso"? Como Na que verdade foi? Foi foi difícil? na verdade foi muito rápido. Quando eu percebi, na verdade eu sou muito analítica. E aí quando eu Hum. fiz a conta da minha hora como nutricionista e a minha hora como consultora Mary Kay, eu não tive muito o que pensar. Sim, Porque no meu primeiro mês, só com as minhas vendas, eu já ganhei mais do que como nutri. olha, Então eu ainda com horário limitado. Então qual que foi o meu pensamento? você Se quer eu mais tempo? deixo, né, se eu saio da Sim. CLT, eu vou ter mais tempo. E com mais tempo, eu vou me dedicar mais, e vou vender mais, e vou ganhar mais. Então foi isso que aconteceu. Então foi questão de um mês para eu, assim, eu Nossa, que falo, Super rápida! rápido. Meu é que Deus! também assim, eu já tá igual eu falei, eu já Você estava já ali não há estava 5 anos, satisfeita. então aquilo Sim, já ali já estava foi insatisfeita. a gota que faltava para o copo transbordar. Uhum, Então eu estava esperando por uma oportunidade, mas como eu falei, eu achava que eu ia precisar fazer uma outra faculdade, eu achava que, tipo, eu ia começar do zero. Eu comecei do uhum. zero na Mary Kay, porque eu não entendia nada, não conhecia nada, não tinha nenhuma habilidade, mas eu entrei num negócio pronto, que Uhum. nas primeiras vendas ali, você já tá tendo a tua lucratividade. Sim. Então eu só fiz conta. Na verdade, a decisão foi baseada em cálculo e também porque, assim, eu não me senti trabalhando naquele momento, eu me senti fazendo uma terapia. Não era terapia, mas era Era terapêutico, Ajudou, né? terapêutico. porque para Aham. quem era acostumada a ficar trabalhando 8 horas, 10 horas, às vezes 12 horas dentro de uma cozinha industrial, que era o meu trabalho, quando eu saí e comecei a ensinar outras mulheres skincare, maquiagem, levar beleza, levar autoestima, para mim aquilo ali não era um trabalho, Não é. era uma brincadeira, era se reunir, né, com mulheres, tomar café e ensinar elas o básico e Era ganhar dinheiro com isso, ajudar pessoas, né? ajudar pessoas. E Tati, nessa transição, não sei se você já era casada ou Já. não, você recebeu esse apoio do seu esposo? Porque eu acredito que muitas mulheres têm uma profissão, têm um esposo que às vezes pode ser até o provedor, mas talvez não tenha apoio nessa transição, porque Sim. na cabeça do homem talvez pense, vai
deixar uma profissão para vender batom, né. Então como que foi a sua experiência e talvez com as pessoas do seu time que passaram por transição e não tiveram apoio? É, eu falo que eu sou abençoada até, porque realmente, infelizmente, hoje, né, todos esses meus anos em Mary Kay, eu vejo muitos familiares, não apoiando e tudo mais. Mas o meu marido, ao contrário de mim, ele sempre foi muito bom vendedor. Ah. E tanto é por isso que eu achava que eu não, né, eu não tinha o perfil dele, então vendas não era pra mim. Eu também a crença também vinha porque eu via né, via o trabalho dele. E ele sempre foi muito bom, nisso. E aí ele sempre falou pra mim: "Quer mudar sua realidade, você precisa trabalhar com vendas. Quer mudar sua Uhum. realidade, você precisa trabalhar com vendas". E eu, na minha cabeça, aquilo, nem pensar de jeito nenhum, jamais. A minha frase era: "Se eu tiver que vender um copo de água no deserto, eu vou morrer de fome". Ou seja, a Muita venda gente, né. realmente não existia na minha É. vida. E aí quando eu falei pra ele, né, daí quando eu voltei toda alegre da aula e satisfeita e tal, que eu falei que eu ia fazer o meu cadastro, ele falou: "Olha aí, ó, tá aí a oportunidade pra você". Olha. Ele, né, Uhum. reafirmou: "Te falei já várias vezes que tem que ser, nessa área, nã-nã-nã". Eu falei: "Não, mas nem pensar". Continuei ali ainda firme e forte, né. "Nem pensar, não é pra mim, não entendo nada de pele, não entendo nada de maquiagem, não quero vender, Uhum. ponto". Só depois que eu fui amadurecer isso, mas, ele sempre foi um grande incentivador, nunca Ai, não que bom. tive, graças a Deus não tive, esse tipo de problema que infelizmente é comum, É comum. até não só pelo fato, dessa, transição de deixar uma coisa, que foi o meu caso, para fazer Uhum. outra, porque realmente, vem muito ainda dessa questão de, eh, o CLT te traz uma segurança, né, você tem um salário fixo, Uhum. mas na verdade, no fundo não te traz uma segurança, né, porque nada é seguro, né, Sim, a Sim. amanhã qualquer depois momento. a empresa também pode fazer teu desligamento, enfim. Mas, culturalmente falando, a gente tem essa questão muito forte enraizada, né, Uhum. que é você, nascer, crescer, estudar, fazer uma faculdade, entrar numa empresa, né, numa boa Sim. empresa e trabalhar a vida o resto da vida, se aposentar e acabou. É isso. Uhum. Então ainda culturalmente é muito enraizado isso. Então a gente, o empoderamento e o empreendedorismo, não só o feminino, que ainda o feminino ainda está mais engateando ainda, mas o empreendedorismo no Brasil é algo que é se falado há pouco tempo, né, se ensinado há pouco tempo, né, a nossa cultura não é É. de empreender. E eu vejo também que tem, assim, um certo estigma, um certo, assim, né, com a questão da venda direta. Também, Hum. Teve também esse também, preconceito? É. também. Né, as pessoas próximas apoiaram ou não? Como é que foi? É, a venda direta ela já tem algo, assim, que muita gente: "Ah, mas isso é uma pirâmide, né, não vai É. cair nessa". Não cai nessa. É, e claro, né, pirâmides existem também, infelizmente, mas não é o caso. E aí eu tive, assim, algumas pessoas não tão próximas, né, familiares, amigos até que falaram: "Nossa, mas você vai engavetar teu diploma, você vai, né, deixar o certo pelo duvidoso", Sim. aquelas frases que a gente já sabe. Mas eu estava tão feliz e realizada fazendo, né, com a decisão que eu tinha tomado, que eu só respondi assim: "Bom, eu tô mais feliz, mais realizada, trabalhando menos e ganhando mais, acho que é o suficiente pra mim", tipo, né, era essa resposta que eu dava. E porque realmente eu estava muito realizada, sabe, podendo ter essa oportunidade de uma coisa totalmente nova pra mim, mas eu estava muito feliz fazendo aquilo ali, levando essa oportunidade pra outras mulheres. Tanto é que eu queria que, nossa, toda mulher que eu Todo encontrava na mundo. rua, eu queria que fosse uma consultora, porque eu queria que elas fizessem aquilo que eu estava fazendo, né. Principalmente as minhas amigas que ainda trabalhavam na nutrição, né, Nutrição. então eu sabia o quão desafiador era e o quão feliz eu estava, porque quando a gente tá no CLT e quando você tem uma profissão, você não se vê fazendo outra coisa. Você acha que você fez uma faculdade, né, muitas vezes eu era pós-graduada, então você vai trabalhar com isso o resto da tua vida. Sim.
que é isso, né, a maioria das pessoas fazem isso, elas também muitas vezes não têm nem a oportunidade de fazer diferente, de pensar diferente. Ela precisa dessa, né, seguir esse caminho. Então, para mim, que eu tive essa oportunidade de, né, de ter feito uma faculdade, de ter seguido ali alguns anos, mas para mim ter a oportunidade de mudar e fazer o que realmente estava me deixando feliz, satisfeita e realizada, É o que Uhum. era valia, né? era o que valia. É. Sim, com Exatamente, certeza. porque não era só também pelo dinheiro, realmente, como você falou, você passou pela transformação, né, Sim, então vai além disso, vai além. com certeza. Mas, como você falou, pelo que eu entendi, o principal desafio primeiro foi a venda, né, mas daí Sim, você quebrou sim. isso. Mas daí ao longo dessa jornada, como que foi e teve algum desafio que você chegou a pensar: "Será que é pra mim desistir ou não?" Eu acho que o empreendedor, do modo geral, ele pensa em desistir várias vezes. É os seus altos e baixos. São os altos e baixos, os picos e vales, né. Porque, Uhum. uma das coisas, assim, que, pra mim foi muito difícil no começo, foi a falta da rotina. Hum, Eu sou Hum. muito de rotina. Sempre fui, né, com hora para acordar, com hora para isso, com hora para aquilo, chegar no trabalho, né, fazer você já tem ali, né, um cronograma daquilo que você vai fazer no teu dia. Então para mim, esse desafio da rotina era o que me pegava às vezes. Tipo, eu pensava: "Ai meu Deus, será que, né, será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta?". hum. O fato de você não ter um chefe é muito bom, mas às vezes se você não cria a sua rotina, não cria suas metas, e não vai à luta. No final do mês, não tem o salário ali, né. Exatamente. Então, assim, existe aquele conforto que o CLT traz que, Uhum, querendo ou não, fazendo ou não fazendo muito bem feito, você vai, né, ter ali o teu salário. Do empreendedor, o empreendedor ele realmente ele tem que todo dia fazer o dele, né, todo dia, uhum. então ele não pode desanimar, né, tem que ter disciplina, tem que ser resiliente, tem que ser paciente, sabe. Eu acho que são coisas, assim, que vão te ajudar a não desistir, Sim. porque o desistir ele passa mesmo pela cabeça, né, porque todo mundo tem uma ideia de que empreender é uma linha reta, né. Ai, você só é Sim. uma É ascensão. uma ascensão. Mas não é, né, é esse caminho de, né, pedras muitas vezes que você vai encontrar, né, no decorrer aí do teu percurso. Não é um caminho de flores, Sim. né, mas eu acho que essa resiliência realmente em não Não desistir. desistir. E eu acredito principalmente para o seu negócio, que eu acredito que a maior parte é mulher, e a mulher vai ter o Sim, tem que trabalhar em sim, casa, só que vai ter sim, filhos, né. sim. Então quando ela Sim. bate o ponto, ela tem que sair de casa, e a casa fica ali. Então eu acredito que é um desafio para a mulher É, empreender em casa, sim. talvez, né. Muito. Isso pega muito forte nas mulheres, porque é isso, quando você tá num CLT, você é obrigado a chegar a tal hora, né, cumprir com o seu horário. Quando você tá trabalhando para você, que você não tem um estabelecimento físico, Uhum. Hum. então você acaba, às vezes, se permitindo, muitas das vezes, fazer coisas que seria o seu horário de trabalho. Trabalho. Então essa administração do tempo, porque daí a mulher em casa, ela coloca tudo em primeiro lugar, menos ela, Sim, né. Uhum. Então ela coloca em primeiro lugar os filhos, o marido, a casa, né, tudo, os cachorros, tudo. sim. É a roupa que tem que lavar, é a louça que tá na pia, tudo vira prioridade. Se fosse CLT, a louça poderia estar na pia, ela ia ter que sair trabalhar igual, a louça ia ficar na pia. Uhum. Mas aí ela começa a colocar como prioridade. E aí é onde é que muitas vezes ela não vai ter o apoio em casa, porque ela também não está fazendo a parte dela, né. Que Uhum. Ela deveria. precisa criar uma rotina. Eu não digo que precisa trabalhar, ninguém dificilmente tem alguém que trabalha 8 horas como consultora Mary Kay. Sim, É raro, alguém que tem uma realmente liberdade. porque acaba realmente fazendo isso fazendo menos horas, que é o suficiente. Quem trabalha todos os dias 2 horas, 3 horas, 4 horas com a Mary Kay, consegue ter uma renda muito boa somente com a venda, mas precisa ter a disciplina de fazer todos os dias, né, de ter essa meta e fazer ela todos os dias. Ter uma E agenda. Tati, quando você começou, você era consultora, né? Fazia bastante venda direta, enfim, fazia.
tinha algumas atribuições. Hoje você é diretora. Então, quais foram as principais habilidades, assim, e que você foi desenvolvendo para e que você agora conseguiu chegar no cargo de diretora? Sim. A maioria das habilidades eu desenvolvi na Mary Kay mesmo. Uhum, Eh, Tanto como consultora quanto diretora, tudo que a gente aprende mesmo dentro do método, dentro do processo. Tanto é que uma diretora, ela se torna diretora, porque ela ensinou outras mulheres o que ela já sabe, que é o quê? Levar beleza, né, ensinar o skincare, auto-make, então ela só vai replicar aquilo que ela já faz, com uhum, as consultoras dela, né, que vão entrando no time. E aí, então as habilidades, né, de liderar, que muitas também têm muito medo disso, né, muitas vezes: Uhum. "Ah, eu não tenho sim. perfil de líder". Eu também não tinha. Mas a gente Desenvolve. desenvolve, porque na verdade você começa a liderar com a primeira pessoa que entra no teu time. Com a primeira, com a Sim. segunda, com a quinta, com a décima, daí aí já vira você já criou a habilidade da liderança. Se você está Hum. liderando 10 pessoas, você lidera 50. Quem lidera 10, lidera 50, lidera 100. Acaba sendo a mesma coisa. Então, a liderança na Mary Kay é você replicar aquilo que você já sabe. Claro que, um dos pontos que é muito importante, uma vez que o nosso público é 99% Uhum. feminino, é a inteligência emocional. Porque Uhum. mulher é emoção Passou. pura, Altos e baixos. né, um dia ela quer, outro dia ela já não Não quer. quer, não é pra mim. Então a inteligência emocional é uma habilidade que eu desenvolvi, assim, muito grande. Porque muitas mulheres, também na liderança, quando não desenvolve, elas não conseguem ir pra frente. Hum. Tem que ter sem eu falo, às vezes não é falta de trabalho, que às vezes ela não chega onde ela quer chegar, é falta de inteligência emocional. Porque É tem que vários tem tipos os de mulheres, desafios, né? né. E de idades diferentes, eu acredito, estilo diferentes, né? Totalmente, Porque é um negócio que é pra todo mundo, pra todo mundo. né? Porque às vezes pensa assim, ah, mas já tenho 40 anos, 45, eu vou empreender. E eu conheço muitas diretoras que começaram às vezes depois dos 40. Só que Sim, como você falou, tem que ter todo essa inteligência emocional que sim, vai ter dificuldade, né? Não. Lidar com pessoas é muito desafiador, exatamente, né, assim, você, exatamente. fazer uma equipe estar motivada, produzindo, feliz, né, é uma série de pratinhos que vai ter que equilibrar e não Exatamente. é fácil, É, né, a porque mulher já, né, de um modo geral, ela já tem que equilibrar muitos pratos. sim. E aí, mais esse, né, então, se torna desafiador. Mas é super possível, né, da gente eu acredito que, as mulheres, na verdade, elas podem muito mais, é que falta muito realmente ela acreditar nela, né, Sim. ela se dá essa chance. Ela E- quebrar algumas crenças, né, Sim, Sim. com que a certeza. gente consegue mais, que a gente ser ambiciosa, querer mais, não é feio, né, Não, de jeito Tati? nenhum. Sim. Eu falo, a pessoa o melhor perfil não existe um perfil para Mary Kay, igual você falou. É dos 18 aos tem consultora com mais de 80 anos na Mary Nossa. Kay, né, umas gracinhas, assim. E não é, não, né, então não tem idade, não tem escolaridade. Realmente basta você estar disposta a aprender algo novo, né, estar aberta a aprender algo novo. Então é algo que é possível, né, então assim, eu não existe pré-requisito para nada, mas um perfil como você tocou na palavra, que Uhum. é ambição, né, as pessoas confundem muito ambição com ganância. A ganância Sim, sim não é legal, mas a ambição é você querer sair desse ponto A para o ponto B, que o ponto B é melhor que o ponto A. Então é você, né, qual que é a minha ambição, vamos dizer, né, de uma nova consultora? Muitas vezes ela poder ter mais tempo com os filhos, ela poder,
pagar uma escola melhor para os filhos. É a ambição dela Sim. naquele momento e tá tudo certo. Então, mas é importante ela ter essa ambição. É importante ela querer buscar isso, né? E aí, ela não precisa. Hoje em dia, a gente tem sim aquelas mulheres que fazem a transição de carreira e se tornam exclusivas Mary Kay, mas geralmente quando elas se tornam diretoras. As Sim. consultoras, de um modo geral, elas levam o Mary Kay como uma renda complementar mesmo. Que é super possível e que super ajuda a realizar muitos sonhos, né. Uhum. Muitas consultoras, às vezes, com o dinheiro que elas ganham das vendas, elas fazem viagens de final de ano para o Nordeste com a família, que era o sonho, sabe. Sim. Então, assim, não importa o tamanho do sonho. O sonho, ele é, né, de cada um, o que importa é ela ter essa ambição Essa de ambição. querer realmente E pegando fazer. esse gancho no sonho aí, você que já chegou, já é diretora, tem um time, qual que é o próximo sonho da Tati? Além de viajar, Ai, além de continuar Além de viajar viajando, viajar, é né. tudo de bom, né? Nossa, viajar é tudo de é, bom. de viajar mais um pouco, assim, o meu intuito, o meu sonho, minha missão, eu digo, é fazer com que cada vez mais mulheres realmente se permitam a a a buscar esse crescimento, sabe, porque a Merki não é só um crescimento profissional, é muito crescimento pessoal também, né, então, e é tão bonito de ver quando, tipo, uma nova consultora começa, né, e aí a Mary Kay, né, a fundadora, ela já falava, essa frase é dela, né, que muitas chegam ali como um diamante bruto, e aí ao longo do tempo ela vai sendo lapidada Uhum. até virar um diamante, né, mesmo. E aí é muito bonito de ver essa transformação, né, então Sim. realmente a minha missão continua sendo essa, o que eu ainda busco até eu me aposentar na Mary Kay Impactar milhares de é mulheres. impactar, continuar impactando, porque a gente tá, como eu falei, a gente tá engatinhando ainda, tanto no Sim. empreendedorismo quanto no empoderamento feminino. A Sim. gente precisa de muito mais mulheres empoderadas, Com muito certeza. mais. E uma coisa, agora já linkando até nessa questão de sonhos, você falou que quando você começou, financeiramente você estava numa situação difícil. Eu Quebrada. acredito que muitas, talvez, muitas começam assim e eu vejo que é uma empresa que fortalece muito reconhecimentos, né? Não Também. é só Uhum. o dinheiro, é a transformação, é a realização de um sonho. E uma dessas materializações é o tão sonhado carro rosa, né? Que é um Sim, troféu de rodas, sim, digamos assim, né? exatamente. Que muitas eu acredito que quando começa nem carro tem, né? Então ganhar um carro da empresa com certeza deve ser muito além, né? Só de ganhar um carro. Como que foi o teu primeiro carro? E eu acho que hoje você já tá aí com quantos carros você 6 já ganhou? carros. 6 carros. Como que é? Eles trocam os carros? Na Como que é? verdade, é uma meta. Depois que você se torna Hum. diretora, você já pode entrar nessa meta, e a cada 3 anos a empresa, né, você conquista, que hoje se chama, na verdade, Troféu dos Sonhos. Uhum. E a gente recebe em dinheiro o valor, não recebe mais o Ah. carro, você recebe em dinheiro e aí você compra o carro que você quiser. Uhum. Então, a Mary Kay, ela é muito de reconhecimentos, desde o início, né, a gente fala que a gente Uhum. começa com pequenos reconhecimentos, né, quando você vê, você já tá ganhando um carro, tá ganhando viagem internacional, tá ganhando, mas, ela é uma empresa que reconhece muito mesmo, né, isso é um grande Um diferencial. diferencial, com Mas só certeza. voltando ali quando você fala, né, do meu começo, né, que eu não estava bem financeiramente, eu venho de uma família muito simples, né, e Uhum. isso também, eu gosto de falar, porque às vezes as mulheres, quando veem a gente nessa posição, elas acham que a gente nasceu pronta, né. "Ah, não, Sim. você nunca teve problema, você já tinha dom para isso, você, tinha condições". Não, eu nunca tive condições, Uhum. né. Eu realmente eu sou a única mulher, eu tenho mais 3 irmãos, homens, e eu fui a primeira, eu sou a segunda filha, mas eu fui a primeira a fazer uma faculdade na minha casa. Eu fiz FIES para conseguir pagar a faculdade. Uhum. Então, assim, eu venho de uma família simples, onde eu digo que nunca faltou, mas também nunca sobrou. Então, a Uhum. realidade que eu vivia era assim, nossa, se você tem um salário que dá para pagar os boletos, as Tá contas do ótimo. mês já tá valendo. Uhum. Eu não tinha visão empreendedora, eu não tinha visão de crescimento. Então, quando eu vi essa oportunidade da Mary Kay, claro, eu já estava 10 anos, então eu já estava desgastada,
né, eu buscava uma projeção e eu sabia que a minha profissão não tinha. Então eu já estava com outro pensamento, mas quando eu comecei Uhum. lá atrás, né, nossa, para mim meu primeiro trabalho como nutricionista foi nossa, eu já estava rica, já estava me achando rica, porque eu até então nunca tive Que é salário, né, nada. então Sim. então o pouco que eu ganhava, eu já achava bastante. Então cada conquista foi muito importante, assim, na minha vida. Mas chega uma hora que você, né, vê que se você não tomar uma decisão, que acho que aí vai entrar também o que você me perguntou, dessa decisão que eu falei que foi muito rápido quando eu entrei na Mary Kay, Sim. que foi ali em um mês eu decidi, porque eu fui muito analítica, fui muito numérica. Mas não é fácil você mesmo eu já tendo, né, tudo muito claro na minha cabeça, quando né, falei com a minha gerente que eu queria sair da empresa, e eu queria que ela me demitisse, porque a empresa que eu trabalhava não tinha o tal dos acordos, que às vezes acontece. Uhum. Então, ou ela te mandava embora ou você pedia demissão. E eu não queria pedir demissão. E aí eu aproveitei que era um ano de crise, eles estavam dispensando alguns funcionários, e eu falei: "Bom, então me põe nessa lista, né?". "Não, você não vai para essa lista". Eu falei: "Mas eu quero". E aí ela falou: "Mas por que que você quer?". Aí eu expliquei. Eu falei: "Você podia me dar de prêmio, já que eu nunca faltei um dia de trabalho, já que eu nunca fiquei doente, você podia me dar de prêmio a minha demissão, né". E aí quando ela me ligou e falou: "Olha, eu consegui a tua demissão, então você começa a cumprir aviso amanhã". Meu, Nossa, foi soltou fogos. me deu não, eu não era foi um misto de emoção, porque eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Hum, Porque ao mesmo tempo que eu estava veio o Sim. medo, né. feliz por ter conseguido, eu pensei: "Meu Deus, e E agora, agora? né? Agora não Uhum. tem volta". Tipo, mas eu ainda pensava: "Não, se tudo der errado, eu volto a ser nutri. Se tudo der Sim, se tudo errado, der eu volto a ser errado. nutri". Ou seja, eu tinha uma profissão, então, se não Sim. desse certo realmente por muitas vezes eu pensei isso: "Se não der Uhum. certo, eu tenho uma profissão, eu volto". Era o que eu queria? Não. Então eu também é muito importante a gente saber, muitas vezes as mulheres principalmente, elas não sabem o que elas querem da vida. Saber o que você quer, às vezes é difícil quando você faz essa pergunta, mas é importante você saber o que você não quer mais para tua vida. É. Então eu sabia que eu não queria mais aquilo para minha vida. Eu não queria mais aquela escassez, eu não queria mais trabalhar em cozinha Sim. industrial, eu não queria mais aquilo. Então, você pelo menos saber aquilo que você não quer, que, né, para quem às vezes é mulher principalmente, "Ai, eu quero ter mais tempo com os meus filhos, eu não quero mais ser CLT", mas a gente tá falando de um público aqui, né, no Brasil ainda bem, a maioria das mulheres, ainda bem por um lado, né, mas a maioria das mulheres trabalham fora, então elas Sim. precisam dessa renda complementar, faz diferença na casa delas, o trabalho delas. Sim. Então elas também não podem abrir mão. Então elas precisam, né, de sair para fazer outra coisa, para buscar outra coisa. Então elas precisam primeiro começar a trazer essa renda para dentro de Sim. casa. E tem, como você falou, acho que também tem essa questão. Eu também já trabalhei com vendas, comecei trabalhando com vendas, né? E eu lembro que a vez que eu cheguei, era uma empresa assim que tinha um salário muito grande, reconhecimento, e aquilo pra mim também era muito fora da minha realidade, né? E eu falei assim, meu Deus, será que isso dá certo? E eu lembro que a minha diretora falou assim: se eu conseguir, você consegue. Sim, Porque se você dá uma meta que a gente não, né, nunca sim, bateu, ok, mas se eu conseguir, você consegue. Só que o que que acontece? Como que você falou, as mulheres, elas acabam já se comparando lá no topo, né? sim, exatamente. Então, eu acho que é importante cada vez mais mulheres que estão no topo vir contar histórias, porque talvez a maioria não começou dessa forma, Não, né? E a mulher se compara muito, né? é. Então, acho que é Uma coisa, importante. acho que assim, muito importante é bem essa visão que você acabou de falar. As pessoas elas querem um resultado muito rápido. Então ela já quer ela começou hoje, amanhã Uhum. ela já quer estar lá no topo. Sim. Ela já tá quer Sim. de carroça, ela já quer ser diretora, ela quer estar lá no topo em questão de pouco tempo. E não tem essa paciência do amadurecimento do negócio. Não vai ser assim, porque é um Sim. negócio que ela Sim. não promete ganhar dinheiro sem trabalhar, não promete nada, ilícito, né, então é um negócio totalmente que a tua dedicação vai ser proporcional ao teu resultado. E aí, o que que eu na época fiz? Eu trabalhava para eu estar no próximo passo, no Uhum. próximo degrau. Então, qual que é o próximo degrau? Então, eu vou trabalhar para isso. Eu não ficava mirando lá no último degrau e Sim. pensando: "Ó Ia Deus, ó vida, ó céus". É um um degrau de degrau de cada cada vez. vez, é um passo de cada vez. Tati, vamos supor que eu seja uma consultora e falo: "Tati, eu quero construir uma carreira como a sua". Qual que seria o seu conselho?
Disciplina, respira. Eh, eu acho que assim, em primeiro lugar, você tem que realmente querer, né? Eu acho que para qualquer coisa, na verdade. Eu vejo que muito às vezes se fala muito da boca para fora que quer, mas no fundo, não faz aquilo que a gente orienta, né? Então, eu acho Sim, que a gente fala, né, na Merck, nós diretoras, nós somos facilitadoras do processo. Então, você quer chegar onde eu cheguei, então eu vou te ensinar o caminho das pedras. Né? Então você precisa ter uma agenda. Vamos lá, vamos começar do básico. Vamos organizar a tua agenda. A gente organiza horários de agenda, qual que é o horário que você vai poder uhum, trabalhar, qual que é a meta, porque a questão da meta é muito importante. Se você não. Porque a semana começa, a semana termina. Se você não cumpre com uma meta ali estabelecida semanal, o mês vai começar, o mês vai acabar e você vai continuar na mesma. Então você precisa respeitar os processos, né? Então precisa ter uma agenda produtiva, precisa ter suas metas bem claras e definidas, precisa mirar quais são, né, os próximos passos, e precisa realmente querer estar disposta, você não precisa ter nenhuma habilidade. Não precisa saber vender, não precisa saber nada de pele, maquiagem, liderança, nada. Mas você precisa estar naquele quadrante que é o que a gente chama. Você não tem nenhuma habilidade, mas você está disposta. Você está Querer disposta a aprender, né? aprender. Se não tiver disposta. Uma coisa que a gente fala muito: você tem que ser ensinável. Hum. Se você é uma pessoa ensinável, porque daí tem aquelas que falam que querem, mas aí quando você começa a ensinar, ah, não vou fazer. Ah, acho que não vai dar certo pra mim. Ah, Sim. então você não é ensinável. Porque é o método Merck, ele é um método muito simples de ser aplicado. Muito simples. Mas ele tem que ser cumprido, né? E aí, assim, tem que ter muita disciplina. Porque o nosso negócio, ele é fazer a mesma coisa todos os dias com pessoas diferentes. Então, todos os dias eu preciso, claro que a gente também tem métodos e técnicas para isso, mas eu preciso trabalhar com pessoas diferentes. Eu preciso de novas clientes todos os dias, todos os Hum. dias, todos os dias. E o Senão o negócio não tem ascensão, não tem e o bom crescimento. do teu negócio, que é um negócio assim, que se você, como você falou, se você estiver viajando, sentou numa mesa de café, você pode apresentar o seu negócio, né? Exatamente. E hoje você tem um time já no mundo inteiro, assim, você tem. Hoje a Merck ela permite, além do nosso país, né? Claro, depende do país, porque hoje a Merck está presente em mais de 35 países. Então, eles trabalham muito por região. Então, Uhum. aqui, onde tem Merck aqui na América, eu posso trabalhar. Então, a gente pode trabalhar Uhum. dentro da América. Eh, Quem está lá na Europa, pode trabalhar dentro da Europa, né? Então, é por continente. Quem está lá na Ásia, trabalha na Ásia. Mas eu posso trabalhar em outros países. Então, o primeiro país que eu fui trabalhar foi quando a Merck abriu no Peru. E aí eu tive a oportunidade de ir para lá, Olha. trabalhei até começar a pandemia, na verdade, e isso é bem importante falar também, Uhum. presencialmente. Então eu ia para lá a cada 2 Uhum. meses, né, nossa, treinava as consultoras e tal, e fiz meu time lá também. Só que aí veio a pandemia. E aí na ah, pandemia, a gente teve que fazer o quê? Tudo online. Online. tudo E deu online. certo, a gente continuou fazendo online. Então, sim, eu tenho, dentro do Sim. Brasil, eu posso trabalhar de norte a sul, de leste a oeste, Bacana. não tem, né, não é regional o negócio, mas o meu time, na verdade, ele se concentra mais em Paraná e Santa Catarina. Hum. Mas a gente pode trabalhar, tem em São Paulo também, tem em Minas, mas ele é mais concentrado nessa região, Paraná e Santa Catarina. Legal. E você pensa nessa expansão a nível, digamos, global? Porque assim, eu vejo assim, a minha filha, que nasceu já numa época mais digital, para ela é tudo fácil. Aham, Nossa, mãe, mas sim. você não conseguiu ainda? Meu Deus! Aí para mim eu vou Pra lá gente é mais devagar. difícil. Como que é essa parte do digital, assim, para você é algo tranquilo? Você Não, quer essa não é. expansão? Não, ainda é aquilo, né, aceita que dói menos. Mas ainda assim, pra gente que não é da era digital, Sim. tem um pouco mais de dificuldade. Mas assim, a pandemia também fez a gente aprender muito, né. Então, hoje a gente trabalha com Zoom, com Google Meet, faz videochamada, então é tranquilo, assim, é tranquilo. Uhum. Bacana. Muito bom, muito bom. Muito bom, Porque foi muito bom a experiência eu tinha uma curiosidade muito grande quando eu entrei na Mary Kay, porque a Mary Kay quando eu entrei, a Mary Kay já estava no Brasil há 11 anos. E eu ficava com aquilo: "Nossa, se eu tivesse entrado há 11 anos atrás, né", porque Como era o tempo seria? que eu já era nutri e tal. aham. Nossa, né, tipo,
E aí, quando abriu no Peru, eu tive essa oportunidade de começar o negócio do zero. Hum. E não é fácil. Não é fácil. Por mais que eu já tinha quase 10 anos de experiência na Mary Kay, você chegar num país que parece que é tudo igual, mas assim, eu mal falava, né? Meio que falava um portunhol, não conhecia ninguém no Peru. Então, eu tive que começar do zero, zero, zero. Porque quando eu comecei aqui, eu tinha pelo menos uma rede de contatos, né? Sim. Sim. Falo português, falo a mesma língua. Lá não. Então, eu tive vários desafios, vários. Então, eu tive que ir para uma escola também aprender espanhol. Eu tive que, né, começar do zero mesmo, conhecer pessoas. Enfim, então foi um trabalho assim. É muito difícil implantar uma marca no mercado. É difícil. Por isso que a Mary Kay tem esse programa de levar gente que já tá pronta para começar, Uhum. né? Mas por outro lado, eu não vejo a hora que abra outro mercado aqui na América para eu poder ir, porque é muito bom você abrir um mercado. É muito bom você poder levar essa oportunidade Deve ser também muito para outras gratificante, mulheres. né? É Com muito certeza. gratificante. Com É muito certeza. gratificante. Deve Mas ser assim, uma experiência incrível também, né? foi muito desafiador por conta da língua, por conta que eu não conhecia Sim. ninguém. Mas assim, por outro lado, é muito, muito gratificante, assim, de E foi poder. bem recebido a Mary Kay no Peru? Eu já estive no Peru também. É. E eu fiquei imaginando assim, como é que seria. Então, é assim, a peruana, de um modo geral, é diferente da brasileira. A brasileira, ela Então, gosta de se exatamente, cuidar. É. exato. Tem alguns países, a brasileira, a colombiana, a venezuelana, elas são mais, né, elas são mais parecidas com a Sim, mais gente. parecido. A peruana, a chilena, acho que a colombiana, não, Colômbia não, a boliviana. Hum. Essas três, elas não têm o hábito. Foi bem desafiador também por conta disso, porque elas não têm o hábito de skincare, elas não têm o hábito de Uhum. automaquiagem, então você implementar uma cultura foi bem desafiador. Às vezes eu estava lá ensinando, né, ela a fazer, ela começava a passar base, ela vinha com o lenço de um lado, ela já vinha com o lenço tirando do outro lado. Nossa, Que muito era difícil a muito pra situação, ela, né? tipo uma base super, uma camadinha ali super Uhum. leve, e ela achava demais já, porque elas não têm esse hábito. Sabe? Claro que assim, as coisas também estão mudando lá, Sim. e isso também é legal de ver, né? Implementar uma cultura não é só você ir para um outro país desenvolver, mas é você ver as mulheres desenvolvendo esse lado também e levar a oportunidade de trabalho, É, né? porque daí não é só sobre o negócio, né? É sobre protagonizar uma mudança de cultura num outro país, Exatamente, Cultura, né? em outra exatamente. língua. Em outra língua, Foi bem desafiador, mas foi muito bom. Eu falo que Bacana. eu tô pronta para repetir. É, Que e já delícia. entrando, acho que nessa resposta que você trouxe, referente ao autocuidado, né, para você, assim, qual é a importância realmente do autocuidado para a mulher? Porque, como você falou, né, na Mary Kay, deve ter mulheres de todos os nichos. Como você falou, a primeira apresentação é realmente ela aprender a se maquiar, mas vai muito além disso, né? Você já presenciou situações de fazer ali a aula de auto-make e ver que aquela mulher precisava realmente daquele Sim, tempo para ela, né, a sim. importância realmente do autocuidado. É. É, porque a mulher, do modo geral, ela, como eu falei, né, ela não se prioriza. Então, nem, né, muitas vezes nem profissionalmente, mas nem no pessoal. Então, principalmente depois que ela tem filhos, ela se coloca em último lugar. Então, mulheres que, né, quando você vai dar uma aula dessa, ela fazia meses que ela não tirava um tempinho para ela, e quando chega no final, que ela se olha no espelho, às vezes ela chora, porque é um momento ali para ela que ela não nem se reconhecia Sim. mais, porque ela não tira aquele 10, 15 minutos por dia para se cuidar, né, para ter um tempinho Sim. para ela. Tudo é prioridade menos ela. E não dá para ser assim, né? Porque Sim. acho que cada um tem o seu papel, mas a mulher principalmente, ela precisa muito disso, né? Porque senão, né? Quando você é igual na Sim. época da pandemia, quando você vê, você não fica levanta e fica o dia inteiro, não toma No banho, e fica de pijama. pijama, né? E a mulher, ela Exatamente. precisa então lembrar dela, que ela Exatamente. ela fica muito esquecida
às É. vezes por muito Eu tempo. sempre falo, por Sim. exemplo, escovar o dente, né? A gente já tem um lugar que fica a Hábito, pasta, aham. que fica a escova, e é um hábito, né? Todo mundo tem que ter. E é 5 minutos. E eu falo que a questão, às vezes, de passar uma maquiagem, é escolher uma roupa com carinho, é você criar esse hábito, esse costume todos os dias. Que vai, às vezes, claro que no Sim. começo, né? Até aprender uma maquiagem ali, vai 15 minutos. Só que depois que virar hábito, é 5 É 5 minutos. minutos, É 5 né? minutos. Quando eu falo que é 5 minutos, às vezes elas não acreditam. Não, não é possível. Uhum. Falam, ó, a aula que eu dou, estourando, vai dar 40 minutos. É meia hora, 40 minutos. Não, não é possível, mas eu não sei nada. Mas você vai. Confia. Confia que você vai Sim. aprender rapidinho. E questão de pegar a prática, né? É. E é questão de hábito mesmo. É. É questão. E assim, muitas coisas, vamos lá, desde um protetor solar, que hoje também é algo que. Não sei vocês, mas. Não, você não. Mas a Silvia, Eu na minha infância, a gente não usava protetor Nossa, solar. não, ninguém não se falava em Não se protetor falava em solar. protetor Não, o dia solar. inteiro no sol e tá tudo E, certo. e olha que daí depois de um tempo, quando você ia pra praia, você usava protetor solar. Aham. No dia a dia você não usava. Então é um hábito que aos poucos. E tem muita gente que não usa. Não. Como eu né, tô em contato sempre com as pessoas, eu vou dar uma aula, eu pergunto, o que que você já usa? Não usa Nada. nada. Nenhum protetor solar. E o protetor solar, a gente não tá falando só É de saúde, autoestima, né? é saúde, né? Então Sim. começa por aí para ver o quanto que ainda o mercado tem muito para crescer. Sim. Exatamente. Pessoas que eu já fui atender no litoral. E nem pessoas morando no litoral não usando, né? Que daí você pensa, mora na praia, pelo menos É. protetor solar usa, né? Não, não usa. Eu falo que às vezes a mulher, ela só deixa pra se cuidar quando o calo dói, né? Então, apareceu a Sim. mancha, apareceu uma doença, Sim, daí sim, vai sim, se sim, cuidar. sim. Sendo que é É. prevenção, Uhum. né? É o Prevenção. mínimo, né? É a É. prevenção. E o Exatamente. autocuidado também, né? Antes dela realmente ficar, talvez, até doente emocionalmente, ela pode se prevenir praticando esse Com autocuidado, né? Até porque eu certeza. sempre falo isso, né? A gente tem que transbordar para as pessoas. Então, para você transbordar para tua equipe, você tem que estar bem, você tem que se cuidar, né? Então, pra gente cuidar da família, cuidar de qualquer outra pessoa, nós temos que estar bem em É. primeiro lugar, né? Esse é um ponto bem importante. Você falou, né? A depressão, eu já tive casos na minha equipe de mulheres que estavam em depressão e acabaram entrando na Mary Kay e curaram da É verdade. depressão. Porque ela achou ali, né, uma maneira de se cuidar e cuidar de outras Outras pessoas. pessoas. Uhum. E falando da Tati mulher, assim, qual foi, acho que a transformação, maior transformação que você consegue enxergar durante a sua trajetória? Porque profissionalmente você desenvolveu muitas habilidades, quebrou Sim. muitos paradigmas, né? E como mulher, assim, o que que você acha que foi, Tati? Então, até vou falar uma coisa engraçada, mas é verdade. Quando eu iniciei na Mary Kay, eu sempre fui muito ruim de relacionamento. Sempre. Eu sou curitibana, aquele A curitibano raiz. raiz, né? Então, assim, eu não ia nem em churrasco de amigo, eu era péssima mesmo, péssima em relacionamento. E aí, Mary Kay, os meus primeiros momentos de Mary Kay, eu morava num condomínio na época, que era um condomínio de 20 casas. E eu não conhecia. Na verdade, assim. Eu chegava do trabalho, entrava pra dentro de casa, a minha casa era a primeira, eu não conhecia as pessoas do condomínio. E quando eu entrei na Mary Kay, teve um dia que eu fui bater de porta em porta, convidar elas para uma aula de automaquiagem que eu estava fazendo na minha casa. Então, isso para mim foi uma grande transformação. Aí o meu marido fala, né? Lá no meu começo ele já veio com essa. O que eu melhorei como pessoa, relacionamento e profissionalmente falando, o que eu cresci também profissional, já nos primeiros meses ali, ele falou: a Mary Kay não tinha que te pagar, é você que tinha que pagar pra Mary da transformação que ela fez em você. Tipo, ele Muito agradece bom. todos os dias o Mary Kay ter entrado na nossa vida, porque realmente eu era muito, muito ruim de relacionamento. Eu não Sim, sei se, né, tem o fato de ser curitibana pesa, sim. mas eu nunca fui boa. E aí até isso, que é algo que às vezes a gente acha que, tipo, ai, não tem como mudar, né? Porque é uma coisa muito intrínseca do teu perfil. E até isso Uhum. muda. É igual as pessoas que falam pra mim: "Ah, mas eu sou tímida". Eu falei: "Mas eu também". Uhum. Mas você vai querer continuar sendo até o resto da sua vida, né? Não. Então a gente pode melhorar isso, né? "Ah, eu não conheço ninguém".
Falei: "Gente, depois que eu fui para o Peru, que eu não conhecia uma viva alma lá e fiz o negócio dar Idioma. certo, não precisa conhecer ninguém também, a gente tem Sim, técnicas para isso também". Então, na verdade, por isso que eu falei, para tudo existe uma solução, né, exatamente. no negócio. Mas eu acho que o maior crescimento foi isso, de eu ter esse crescimento pessoal mesmo na área de relacionamentos. Os meus amigos falam: "Não, você é um case de sucesso, não é possível. Você não é a mesma pessoa, Eu é falei outra pessoa". até isso, você usa como exemplo, né, eu falo É, como eu falei na minha história, quando eu comecei a trabalhar com vendas, né, minha diretora falou: "Se eu conseguir, você consegue", né, então, como você falou, é ensinável, a pessoa é tem que estar ensinável, é disposta, né, ensinável. e a Sim. venda eu acho que traz muito isso, né, a comunicação, e hoje qualquer profissão, até para medicina, hoje você precisa estar Tudo, nas redes sociais, você precisa estar se tudo, Precisa. relacionando, né, tudo. então ela desenvolve realmente você para a vida, né, então isso é Exatamente. importante. Sim. E a própria Mary Kay, ela acaba que ela é uma escola mesmo. Eu falo mesmo que se a pessoa não quiser, né, levar isso como uma profissão, mas quiser fazer um estágio, né, passar um tempo na Mary Kay, você melhora em todos os sentidos. A gente trabalha muito essa questão de você buscar, que acho que isso também é uma das coisas que eu sempre coloquei em prática e que, no meu ponto de vista, faz muita diferença. Você ser melhor 1% do que você foi, né, amanhã você ser 1% melhor. Então eu nunca competi eu nunca tive isso de competir com os outros. Eu sempre competia comigo mesma, então eu preciso amanhã ser melhor do que eu fui hoje. Eu preciso Sim. saber melhor dos produtos, eu preciso saber fazer uma aula melhor, eu preciso saber apresentar a oportunidade melhor, então buscando sempre esse aperfeiçoamento, né, porque também às vezes tem gente que acha que não, tipo, entrei, não preciso aprender nada, não preciso. A gente já fala que os produtos são tão bons que até se não tivesse, se a gente não, né, não existisse, eles se venderiam sozinhos. Mercado poderia colocar, abrir loja. Os produtos eles são Uhum. de qualidade. E por que que ela continua Uhum. mantendo esse formato? Porque a missão dela é enriquecer vidas, é transformar vidas. Se ela quiser, ela poderia acabar com a força de vendas do Mercado e abrir loja. O Porque produto hoje já Uhum. tem um nome, né. tem, o produto é reconhecido e Hoje já tem um reconhecido. nome reconhecido. Essa semana a gente recebeu o e-mail de que pela quarta vez o Mercado é a maior empresa, né, ganhou como líder de venda direta de cosméticos, de skincare e maquiagem, Uhum. E pelo quarto Tati, ano. me conta, quando você começou, você já imaginava chegar onde você está hoje? Não, de jeito nenhum, né. Bom, como eu falei, eu não imaginava nem começar. Mas assim, até porque a gente tá falando de 17 anos atrás, a gente Uhum. não tinha, a informação tão rápida como a gente tem hoje. Sim. Mary Kay também não tinha o número não era o tamanho da força de vendas como é hoje, era bem menor. Então a gente não tinha tanto acesso. Por exemplo, eu sabia que existia a diretora nacional, né, eu sabia que existia, mas assim, eu não sabia nem como é que fazia para chegar lá. Uhum. Mas o que que eu queria? O próximo passo. O próximo passo. Eu fui começar a enxergar, né, pelo menos mais uns 6 meses depois que eu fui entender melhor aonde eu poderia chegar. Mas quando eu entrei, a única coisa que eu sabia era e que eu queria, na verdade, era levar essa oportunidade para o maior número de mulheres. Então, o fato de eu querer levar para o maior número de mulheres foi fazendo que eu fosse ascendendo, foi fazendo com que eu fosse Hum. crescendo. Então, mas eu não imaginava chegar. Tanto é que é outra coisa que eu brinco, né? Se eu soubesse que eu ia chegar onde eu cheguei quando eu entrei, eu não teria nem entrado. Às Porque, vezes tipo, pode ser eu não me verdade. imaginava também nessa posição. Eu também achava que eu não era líder. Achava não, eu tinha certeza, né, naquele momento. Então, eu também não me via nessa posição. É aos poucos que você vai construindo e você vai se mudando e se adaptando, né? Não é do Sim, dia para noite, né? Por isso que ninguém entra na Mary Kay como diretora. Você entra como sim, consultora e vai sim. se desenvolvendo, formando o teu time até você se tornar uma diretora. Então eu sabia ali até eu ser diretora. Daí depois conquistar carro, né, ser diretora nacional, eu nem sabia. Mas eu era preocupada com esse próximo passo. Não, agora, Hum. bom, o primeiro passo é o quê? Ter 10 consultoras no meu time, né? Levar essa oportunidade para muitas mulheres. E assim as coisas foram acontecendo. Então, assim, foi até
naturalmente falando, mas por quê? Porque o meu propósito era levar a oportunidade para o maior número de mulheres. E eu acho que esse modelo de negócio é muito interessante, porque assim, é uma empresa de mulheres, né? Exato. Então eu acredito que Uhum. isso ajuda muito por conta para não ter a rivalidade, né? Porque para você subir, você vai precisar de uma outra mulher, né? E eu acho que isso é muito importante, porque senão criaria uma rivalidade, uma quer ser melhor do que a outra, só que você precisa de uma pessoa ali te ensinando, te ajudando para você crescer, né? Então, Sim, acho que isso. assim, o mais interessante que eu vejo é que todo mundo tem a mesma oportunidade. Todo Uhum. mundo tem. Então, assim, você, Sim. como, né, a fundadora, quando começou esse negócio, né, Mary Kay Ash falou, a mulher dentro da minha empresa não vai ter limitação de crescimento. Se ela quer, Uhum. e tá tudo bem, continuar exercendo, sei lá, hoje ela é médica e ela exerce a profissão dela e ela também faz Mary Kay. Tá tudo bem. Agora, se ela quiser ser, né, exclusiva Mary Kay, se tornar uma diretora nacional, tudo bem também. Então a decisão é dela. Nunca vai ser, sabe, essa escolha, Sim. Mary Kay, ela não impõe em ninguém, né? Então a decisão é de cada uma. Dá oportunidade iguais para todas e todo mundo vai decidir até onde quer chegar, Pra chegar. Exatamente. né. Gente, tá uma delícia essa conversa, Bom, ó, o né? diretor já tá fazendo sinal ali pra Fluiu! Quanta coisa gente, boa. que delícia conversar com essa mulher. E pra gente quero fazer uma última pergunta, porque isso é uma coisa que é muito diferente para cada pessoa. O que que é sucesso para você, Tati? Olha, sucesso é meio que uma coxa de retalhos, né? Porque assim, o que pode ser sucesso para um não é para o outro. Mas eu vejo assim, claro que a questão financeira não tem como negar, porque Sim. hoje em dia, para você realizar sonhos, você precisa de dinheiro, né? Para Uhum. você, né? Enfim, viajar, né? Uhum. Por mais que todos os anos eu também ganho viagens da Mary Kay, mas eu acho que sucesso é você realmente se sentir, como mulher principalmente, você se sentir realizada em todas as áreas, né, pessoal, profissional, você saber que você tá deixando né, que você tem uma missão e você tá deixando a tua marca, o teu legado, Um porque eu acho legado. que eu acho que assim, não tem nada pior do que você vir pra essa terra e você passar despercebido. Tipo, sabe, tipo, nasceu, viveu, morreu, não deixou nada, sabe, não deixou Não lembrar nada quem pra é. humanidade. Então, o fato da gente poder realmente impactar vidas, transformar vidas de muitas vezes, como se disse antes, tem várias histórias, e a maioria, a grande maioria da Mary Kay, por que que Mary Kay dá tão certo no Brasil? Porque o Brasil é um país que precisa de oportunidades, né? Sim. Então, o fato ali de você entrar, que você não tinha uma condição financeira, que você não podia fazer, né, realizar sonhos, fazer várias coisas, e hoje você poder fazer porque foi Mary Kay né, que foi o caminho para você chegar nisso, para mim sucesso é isso, você poder deixar esse legado, sabe, impactar, Uhum. sempre foi e continuará sendo, né, impactar o maior número de que ainda tem muita mulher para ser impactada, né, muita mulher que a Sim. gente precisa trabalhar Muitas. muito essa questão ainda do empoderamento e do empreendedorismo feminino. Como eu falei, a gente tá engatinhando nesse Exatamente. quesito ainda, tem muita coisa. E eu fico muito feliz por Mary Kay ter sido, né, pela fundadora, né, que ela não sabia também quantas vidas ela ia impactar quando ela começou. Ela queria mudar ali a realidade dela, de algumas mulheres, e dali a pouco o negócio só foi dando certo, certo, certo. Dali a pouco tomou conta dos Estados Unidos, dali a pouco começou a sair fora, né, dos Estados Unidos, outros países. Hoje são mais de 3,5 milhões de consultoras impactadas, né, em todo o mundo. Então, você saber que você pode ser essa ponte, né, às vezes para uma mulher sair da condição que ela tá, né, que muitas mulheres às vezes estão ali sofrendo algum tipo de violência doméstica, e ela não sai porque ela não tem uma condição de uma Nossa, independência financeira, é muito sim. forte isso para nós, né, Com enquanto certeza. mulheres. Sim.
Exatamente. E por isso que a gente agradece por você Eu ter que vindo aqui. agradeço. Eu acho que o objetivo do nosso podcast é Aham. exatamente esse, é trazer mulheres aqui para compartilhar as suas histórias, porque, como você falou, existe muitos bastidores através de uma história de sucesso e muitas outras mulheres precisam disso, né, para Sim. poder dessa voz para realmente se inspirar. Tenho certeza que a tua história vai inspirar muitas mulheres, então muito Espero. obrigada. E como que essas mulheres te encontram? Qual que é a tua rede social? O que que você compartilha por lá? Meu Instagram, né, que é @tatiane_horn, e lá também, né, tem conteúdos, sobre dicas de make, de produtos, enfim, sobre a oportunidade também, sobre como, né, poder, começar, né, também o negócio. Sempre também faço, aulas, né, sobre para explicar sobre Hum. a oportunidade de empreender, enfim. E através do meu WhatsApp também, né, mas, me acham pelo meu Instagram, então. Tá bom, vamos colocar o arroba da Tati aqui então. Sim. Se alguém quiser, então, ficou inspirado por essa história, quiser se cadastrar, quiser conhecer ou comprar, Isso, dá pra né. chamar a Sim, Tati Sim, no saber como que Insta. funciona, né. Uhum, Pode me chamar sim, com toda exatamente. terei todo o prazer em explicar, em mostrar esse caminho todo. E Tati, muito obrigada por compartilhar sua história. Tenho certeza que você vai continuar ainda impactando a vida de muitas mulheres. Seu legado vai fazer a diferença, né? Espero. sim. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, meninas, eu que agradeço.